Os micro-organismos foram as primeiras espécies no planeta, são essenciais à vida na Terra e à nossa própria existência. Quase sempre a atenção foca-se nos que causam doenças, mas esses são uma pequeníssima parte do gigantesco universo de micróbios. Têm sido determinantes na medicina e estão agora a revolucionar a indústria e a agricultura. Micróbios, os novos operários, é o tema da grande reportagem. Isto é o que a gente vê. Abaixo destes há milhares deles mais pequenos, os micro-organismos. Isto já é um organismo grande. Quantas espécies é que tem agora neste momento aqui a trabalhar? Cerca de 1000 espécies. E nós micro-organismos? Micro-organismos diferentes. 600 a 700 bactérias diferentes, 300, 100, 200 fungos e depois todas as outras e aquelas que a gente não sabe. Há 4 anos, João Coimbra, produtor de milho em Santarém, apostou nos micróbios para dar saúde ao solo e acabar com os fertilizantes e pesticidas nocivos. Nós temos, a partir de agora, trabalhadores debaixo da terra que estão a fazer com que a nossa cultura, que o nosso solo, que o nosso alimento, as nossas sementes, sejam mais resistentes, por exemplo, a doenças. Em Vila Franca de Xira, os primeiros dias de outono trazem também o fim de mais uma campanha do tomate. O fruto que as máquinas retiram agora da terra é outro exemplo do que os micróbios podem fazer pelo futuro. Hoje em dia olhamos muito para os robôs e para a robotização. Nós, na agricultura, olhamos para os micro-organismos com os operários que nos vão ajudar a continuar a sermos competitivos. Há 3.500 milhões de anos, os micro-organismos tornaram-se a primeira forma de vida na Terra. Falamos muito dos poucos que nos causam doenças, mas os micróbios são essenciais à vida. Nos últimos anos, aprendemos a levar mais longe o que os micro-organismos sempre fizeram no planeta. Está em curso uma revolução na indústria, na saúde e na agricultura. Os micróbios são, ao mesmo tempo, os novos operários e as fábricas do futuro. Pedro Pinho tem nas mãos o fruto que a terra lhe deu. Sem os micro-organismos, o resultado seria outro. Para mim é fácil, porque convivo com a cultura todos os dias e isso consigo perceber. E como é que se percebe, concretamente? Olha, porque pelo tamanho do fruto, pela consistência, isso garantidamente que são mais saudáveis. Nesta imensidão de hectares de terrenos agrícolas, entre o milho, o arroz, as amêndoas, as nozes e, é claro, o tomate, todos tratados essencialmente com bactérias. A gente dissolve os micro-organismos na água de rega que é aplicada ao solo, permite-nos uma redução significativa de fertilizantes e, por outro lado, na proteção contra pragas e doenças, nós estamos a substituir muitas das ferramentas químicas por micro-organismos. E com impacto direto na produtividade, que pode aumentar até mais de 40%. A conclusão é de um estudo da Universidade de Aveiro, realizado em 2023. E muitas vezes é a nossa almofada. Funciona como o aspecto de resiliência que nos permite dormir um bocadinho mais descansados. Há parcelas espalhadas nesta lesíria que carregam mais de 30 anos de plantações de tomate. O solo fica esgotado depois de décadas de cultura intensiva e de fertilizantes e adubos químicos que dizimam a população natural de micróbios no terreno. Esta é que é a grande revolução, eu diria que os micro-organismos começam muito por aí. É tornar o solo, o meio onde a planta está, sobrevive, é a base, é torná-lo mais resiliente.
Da lesíria de Vila Franca de Xira, o fruto segue para a fábrica e daí salta para as prateleiras do mercado global. O tomate de indústria é uma das culturas horto-industriais com maior importância económica no país. Portugal é o terceiro maior produtor a nível europeu, apenas atrás de Itália e também de Espanha. E está na lista dos 10 maiores em todo o mundo, incluindo gigantes como os Estados Unidos e China. De Vila Franca de Xira seguimos o trilho dos micróbios e chegamos ao fornecedor em Santarém, empresa pioneira em Portugal no uso de micro-organismos para produzir biofertilizantes e bioestimulantes. A multinacional portuguesa, a Asferto Global, vende para 36 países em todo o mundo e sempre a crescer. Nesta estufa, as plantas são submetidas a uma espécie de TAC para se avaliar como está a saúde de cada uma delas depois da aplicação de diferentes micro-organismos. Quer seja de parâmetros de crescimento, morfológicos, quer seja de parâmetros fisiológicos da planta, da saúde da planta. Isto permite colocar no mercado apenas os bioestimulantes e biofertilizantes mais eficazes. Era um pouco ingênuo nós ignorarmos a importância desses micro-organismos. Micro-organismos são como aqueles operários invisíveis, mas que são eles que sustentam toda a dinâmica e toda a regulação que vai havendo no sistema, não é? Nós aqui trabalhamos com micro-organismos do solo. Vamos recolher solos agrícolas, portugueses, ou material vegetal também, e trazemos esses solos aqui para o laboratório, onde conseguimos isolar micro-organismos. Depois de identificados, são escolhidos os melhores micróbios para cada situação. Micróbios que a própria produção agrícola tem eliminado nos solos, alterando o seu equilíbrio, regressam assim às suas funções naturais. Um dos nutrientes essenciais ao crescimento da planta é o fósforo e existem quantidades de fósforo muito elevadas nos solos. No entanto, ele está na forma indisponível. As bactérias aqui o que conseguem fazer é utilizar esse fósforo durante o seu crescimento, tornando-o em formas solúveis em que a planta consegue captar e utilizar para o seu crescimento. Antes de se chegar ao produto final, cada bactéria é cultivada individualmente. Aqui nós adicionamos um meio de cultura que tem todos os nutrientes necessários ao crescimento da bactéria, colocamos na temperatura ótima de crescimento e agitação para permitir um crescimento exponencial. É preciso esperar entre 1 e 2 dias. É feito depois um controlo de qualidade e, se tudo estiver bem, as bactérias seguem para os bioreactores, máquinas semelhantes às que são usadas para produzir cerveja. Estas máquinas permitem multiplicar os micro-organismos a uma escala industrial. No final da produção, portanto, por cada mililitro, portanto, conseguimos atingir através destas máquinas cerca de 10 mil milhões de bactérias por mililitro. Cada bactéria é um ser, portanto, é como se toda a população humana estivesse aqui dentro. Até 2050, a população mundial deve passar de 8 mil milhões para cerca de 10 mil milhões. São 10 mil milhões de pessoas que será preciso alimentar, aumentando a pressão sobre a produção agrícola, sujeita também ao impacto crescente das alterações climáticas. Por tudo isto, os micróbios terão um papel cada vez mais crucial. Graças aos compostos bioativos que este tipo de produtos, que este tipo de micro-organismos produzem, melhorando o microbioma do solo, vamos ter culturas mais resilientes às alterações climáticas, a fenómenos climatéricos extremos de temperatura ou de falta de água. O Ministério da Agricultura não tem qualquer dado quanto à aplicação, evolução e impacto dos bioestimulantes e biofertilizantes na agricultura em Portugal, mas um investimento mundial nestes produtos produzidos por micróbios tem vindo a aumentar. Em 2022,
Este mercado estava avaliado em cerca de 26 mil milhões de euros. No início da próxima década, deverá atingir os 60 mil milhões. Já fizemos ensaios com a Ampromis, que é a Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo, em que tivemos uma redução de 36% da fertilização convencional, mantendo a produtividade do agricultor. Pronto, este é o segredo, é conhecer o que é que está aqui dentro. Vir mergulhar aqui dentro e conhecer os milhares, e vamos ver no microscópio, fungos, bactérias, protozoários, cicadoídeos, artrópodes, João Coimbra é considerado, entre os pares, um dos melhores produtores de milho do mundo. Aos 61 anos, acumula a experiência de 4 gerações ligadas a este negócio. Encontra nos micróbios um aliado para o futuro da agricultura. O truque daqui é encontrar diversidade. E a agricultura normalmente tende a baixar a diversidade. Por isso que a perda de biodiversidade é tão importante, não só no parque natural nem na natureza, mas dentro do campo agrícola. Metade da nossa fertilização já é orgânica. A outra metade é onde estamos a reduzir e queremos chegar em 4, 5 anos a zero. Nós gastávamos, por exemplo, em adubo cerca de 800 a 1000 euros por hectare. Nós estamos agora nos 200 a 400 euros e queremos chegar aos 150, 180 com as aplicações destes micro-organismos. Eu vou medir a penetração no solo. Pronto. O que é que eu vi? Eu vi que eu tenho oxigênio até aqui, porque eu tenho aqui uma escala. Mede o oxigênio no solo para avaliar a presença dos micro-organismos. Prepara depois uma mistura recheada de biodiversidade: aveia, nabo, fava, ervilha, grão de bico ou girassol. Tudo isto é misturado e regado depois com bactérias. São bactérias que vão promover as micorrizas, que são fungos que se envolvem à volta das raízes das plantas e que muitas vezes os nossos modelos ainda muito tradicionais, muito mobilizados, desapareceram. E estamos a acelerar um processo. Portanto, são bactérias que são tiradas da natureza e são multiplicadas industrialmente e depois nós colocamos junto às sementes. Agora chegamos aqui ao nosso laboratório, no fundo é a nossa... Instalou no anexo da quinta um pequeno laboratório onde acelera o processo natural de multiplicação destes operários microscópicos. Neste caso temos um bidão com água, temos um compressor que injeta ar. Ao lado do biorreator montou uma solução mais simples, mas também eficaz. Um bidão com água, oxigênio e compostos orgânicos. Vai misturado com água e é espalhado com as máquinas de rega ou com a gota a gota ou com o pulverizador. Melhorando substancialmente o solo. Aí vamos trazer este fermento para cima do nosso solo que está a precisar de cada vez mais biologia. Terminado o processo e já fechado o ciclo desta cultura, os adubos biológicos ficam a repousar até à próxima plantação. Eles já cá estavam quando nós chegámos e vão cá ficar quando nós partirmos, portanto, isto diz tudo, não é? Portanto, eles foram provavelmente o grande embrião da vida na Terra e que deram depois origem a toda esta diversidade que hoje conhecemos. Célia Manaia, investigadora, anda há décadas de olhos postos nos micróbios. Apesar da microbiologia como área científica ter crescido imenso ao longo dos últimos 20, 30 anos, foi, eu diria, talvez uma revolução quase, mas ainda há muito que nós desconhecemos. Porque eles vivem em comunidades muito bem estruturadas, provavelmente, não é? Em que comunicam, em que se complementam nas suas funções, não é? Eles provavelmente têm comunidades que nós, se calhar, se pudéssemos espreitar para lá diretamente, ficávamos absolutamente fascinados. Num ser humano podem pesar cerca de 2 quilos, aproximadamente o mesmo que o nosso cérebro. E só dentro do nosso intestino existem 40 bilhões de micro-organismos. É o nosso microbioma que comanda a nossa saúde. E não há, provavelmente, nenhuma barreira tão eficaz contra os micro-organismos nefastos como os micro-organismos que têm um papel protetor e um papel benéfico. E isto é verdade, por exemplo, para solos, é verdade para águas, é verdade
para o ambiente em geral, é verdade para o nosso microbioma, é preciso ter microbiomas que sejam efetivamente equilibrados, que sejam robustos. Graças a Pasteur, no século XIX, ou a Alexander Fleming, no século XX, entraram na medicina. A penicilina iniciou uma revolução na saúde que tem permitido salvar milhões de vidas. E o avanço do conhecimento científico semeia novas esperanças. Combater o cancro com recurso a micróbios é o mais recente desafio de Carla de Carvalho. Em 2015, a investigadora do Instituto Superior Técnico encontrou no mar dos Açores esta bactéria. Produz um composto com propriedades antitumorais. Está neste momento em fase de testes em parceria com a Universidade de Granada. Há 10 anos, Carla de Carvalho iniciou outro projeto, também com bactérias, pioneiro a nível mundial. A investigadora doutorada em biotecnologia e o engenheiro Telmo Santos desenvolveram uma técnica que pode revolucionar as inspeções e o controlo de qualidade. Testaram o potencial das bactérias para detectar microfissuras, erros de construção e defeitos microscópicos que podem dar origem a problemas bem maiores. Sim, a técnica funciona. Ela permite detectar defeitos com alguns milésimos de milímetro em diferentes ligas metálicas, ligas de aço, ligas de magnésio, ligas de titânio, ligas de cobre e também materiais poliméricos e materiais cerâmicos. Portanto, nós conseguimos detectar defeitos extremamente reduzidos. É introduzido um componente que torna os micróbios fluorescentes. Quando entram numa fissura, ficam brilhantes. Nós estamos a utilizar as bactérias como sendo os trabalhadores que vão, no fundo, ligar aqui luzes dentro da fissura, nos vai permitir depois ver onde é que ela está. Conseguem detectar falhas em estruturas delicadas como lentes ópticas, circuitos eletrónicos ou parafusos usados na medicina dentária. Se nós conseguimos identificar logo o sítio possível onde haja uma fissura num parafuso que vai para um implante, nós podemos tentar identificar logo as formas de proteger essa superfície de forma a evitar a aderência de bactérias, essas sim patogénicas. Calcula-se que haja 100 milhões de vezes mais bactérias nos oceanos do que estrelas no universo. Numa única gota de água existem milhões de micróbios. E ainda hoje em dia são os organismos que produzem cerca de metade do oxigênio que nós respiramos. As pessoas não têm muita noção disso. Pensam que o oxigênio vem essencialmente das florestas. Uma grande parte vem das florestas, mas todo o oceano tem cianobactérias que produzem o oxigênio que nos alimenta e que mantém o planeta como nós estamos aqui. Chegamos a Matosinhos, estamos no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental. Neste laboratório, as cianobactérias são as estrelas. Podemos reconhecê-las nos mantos azuis ou verdes em lagos e oceanos. São operários que são muito manipuláveis do ponto de vista da sua produção. Nós conseguimos otimizar as condições de cultura, ou seja, dar-lhe a melhor temperatura, a melhor luz, os melhores nutrientes, para que elas não só cresçam, mas essencialmente para que produzam aquelas moléculas que nós pretendemos. Raquel Silva é a guardiã desta caixa forte, um acervo microbiológico com mais de 30 anos. Estão aqui 1.200 estirpes de zonas marinhas, de ambientes extremos, da Antártida, a maioria da costa portuguesa. Posso lhe dizer que 20% da coleção é que só foi explorada até agora. Há muitas estirpes que nunca foram requisitadas sequer. Joana Reis de Almeida é uma das investigadoras que aqui vem buscar a matéria-prima, quer usar os micróbios para substituir os compostos tóxicos usados para pintar os barcos.
A indústria naval é ainda uma das indústrias mais poluentes, porque vai utilizar tintas com base em biocidas, com base em metais pesados. Hoje em dia parece impossível, mas as tintas que atualmente estão em uso ainda contêm 30% de cobre, que é um metal pesado altamente poluente. E nós queremos substituir isso. Queremos fazer com que as bactérias que nós temos no laboratório possam produzir as moléculas que vão impedir que os navios, por exemplo, ganhem aquela incrustação biológica que é muito negativa do ponto de vista económico, do ponto de vista comercial. Joana Reis de Almeida trabalha há 10 anos neste projeto. Criou uma tinta 100% livre de materiais petroquímicos, 100% biológica, capaz de impedir a acumulação destes organismos nos cascos dos navios. A tinta produzida pelas cianobactérias é aplicada em redes de pesca e nestas pequenas placas semelhantes aos cascos dos barcos. A estrutura é mergulhada nas águas no Porto de Matosinhos. Aqui vai ficar em teste durante 6 meses. Dos micro-organismos conseguimos retirar tanto a substância ativa como a matriz da tinta, como algumas substâncias que atuam como estabilizadores da tinta, tudo isso vindo de micro-organismos. Quanto ao potencial dos micróbios na produção industrial, conhecemos, por enquanto, apenas a ponta deste iceberg. A revolução, na verdade, ainda agora começou. Seja na biotecnologia, pode dar origem, por exemplo, a novos produtos farmacêuticos, novos antibióticos, novas moléculas contra o cancro, ou outras aplicações que não são tão evidentes, como é o caso do têxtil, por exemplo, novos pigmentos para o têxtil. Portugal é pioneiro no uso de micro-organismos na indústria têxtil, uma das mais poluentes do mundo. É o caso desta empresa de Barcelos, a primeira a colocar no mercado roupa tingida com a ajuda de micro-organismos. Um trabalho feito em parceria com uma empresa de biotecnologia britânica. Nós apenas precisamos de uma pequena colónia, um pontinho exatamente como este, assim, redondinho, pequenino, isolado, para o processo de tingimento. Conseguimos poupar cerca de 80% de produtos químicos e cerca de 77% do consumo de água. Consumo de energia e de gás natural intensivos em termos do processo de tingimento, são processos a elevadas temperaturas, com vários ciclos de lavagem. O uso de pigmentos produzidos por bactérias para substituir os corantes feitos a partir de derivados do petróleo está a ser feito também noutros laboratórios. São cores que eu consegui extrair de alguns micro-organismos marinhos, nomeadamente as cianobactérias. Baseamos-nos em alguns pigmentos que têm cores mais características do mar, o azul e o roxo ou cor-de-rosa. É apenas uma das áreas de negócio desta empresa em Matosinhos. A CodeBio nasceu em 2023, quer tomar a dianteira na revolução industrial que vê no horizonte. Construir as grandes fábricas, que são as microfábricas do futuro, que são os micro-organismos, a produzir exatamente os componentes que nós utilizamos hoje no dia-a-dia. Eu acho fascinante isto que nós estamos aqui a fazer, porque, no fundo, é conseguir fazer uma revolução industrial verde, limpa. Os avanços na ciência têm permitido virar a página de um passado ligado à petroquímica para um presente e futuro mais biológico, construído com a ajuda dos micróbios. Detergentes para lavar a louça ou o chão, sabonetes ou um gel de duche, batons ou desmaquilhantes e também as pastas de dentes. Todos os produtos de limpeza e cosmética tradicionais são produzidos com os surfactantes, compostos de origem petroquímica altamente poluentes e pouco biodegradáveis, essenciais, por exemplo, para que um detergente consiga dissolver a gordura. A CodeBio apostou na produção de biosurfactantes. Pretende substituir os compostos derivados do petróleo por moléculas produzidas por micróbios. Então, um micro-organismo é capaz de replicar e dar origem às biomoléculas, que é o que nós fazemos aqui na CodeBio, para dar origem mais tarde aos bioprodutos.
Os testes em laboratório da CodeBio têm encontrado nos bioprodutos resultados superiores aos dos produtos convencionais. Este aqui é um biosurfatante que está pronto depois para o mercado e para ser utilizado nos nossos produtos em casa, nos shampoos, nos lava-louça. Até ao resultado final é preciso passar por 5 etapas. Primeiro, a recolha das amostras de solo ou de água. Aqui temos algas para a nossa amostragem, para depois isolarmos os micro-organismos destas algas. Iremos isolá-los e, através de biologia computacional, conseguimos saber quais é que são os genes que lá temos e os bioprodutos que poderão ser produzidos com essas bactérias. Esta é a abelha petrogal e esta é de Matosinhos. Havia aí uma que veio do Algarve, que era completamente cor-de-rosa, que foi a minha irmã que trouxe, até que eu pedi. O que nós fazemos é fazer a sequenciação do genoma desses micro-organismos e no genoma nós encontramos as sequências genéticas que são responsáveis pela produção desses bioprodutos. Para garantir a produção em quantidades industriais, a CodeBio seleciona num micróbio a sequência genética pretendida para produzir um determinado bioproduto. Insere-a depois num outro micróbio com maior capacidade de produção. No final temos um bioproduto, sem a presença de qualquer sinal dos micro-operários. E não é apenas na formulação dos produtos que a CodeBio quer retirar lixo do planeta. Estes micro-organismos precisam de uma fonte de alimento e a fonte de alimento onde é que estão? Estão nos resíduos. Na Lipor, em Hermesinde, sob o lema Transformar o lixo em luxo, são reutilizados todos os resíduos verdes que chegam da zona do Grande Porto. As folhas ou os ramos de árvores, o lixo verde, dão origem a um lixiviado rico em nutrientes. Não é lixo, é mesmo um recurso, é um conjunto de nutrientes que está aqui concentrado e que depois pode ser usado como alimento para os micro-organismos. Nós criamos aqui o conceito da bioeconomia ligado à economia circular. Portanto, é um sistema perfeito. No mar ou no solo, a revolução está em curso. Começou-se a compreender que, se calhar, a melhor forma de combater micro-organismos maus é ter muitos e diversificados dos bons. Isto é uma alteração um bocadinho de conceito e, por exemplo, na agricultura eu acho que há cada vez mais esta ideia e esta impressão. Chamava-lhe a agricultura feliz, porque estavam os micróbios felizes, estavam os acionistas, que são os meus irmãos, felizes, estavam os trabalhadores felizes, que podem ter um salário melhor porque ganha-se mais dinheiro, os consumidores felizes têm alimentos mais nutritivos. Este ciclo de felicidade é o que eu digo que a gente precisa de ir à procura, como nós nas nossas vidas. O que é que a gente procura? É a felicidade.